Lizarda, ela fica mais ou menos no noroeste do estado do Tocantins. Ali ela já o fica. Jalapão, professor? Lizarda é uma extensão do Jalapão. Ela não pertence ao Parque Nacional do Jalapão. Mas ela é a mesma vegetação, ela fica na Chapada das Mangabeiras. E essa Chapada das Mangabeiras, entrando um pouquinho em geografia, ela começa lá de Ponte Alta e vai até Balsas, no Maranhão. É uma região só, é uma vegetação só, porque é um cerrado ralo, que eles chamam, né? E muita água, por incrível que pareça. Tem muita areia e muita água. Né? Porque lá é nascente de grandes rios, como o Rio Sono, o Rio Perdido, que é afluente do Sono, e mais alguns outros rios que são afluentes do Rio Sono. E depois o Rio Sono é afluente do Tocantins, que é um dos maiores afluentes do Tocantins, ou o maior, com exceção do Araguaia, né? Mas aí Lizarda é o nome da minha bisavó. Bisavó. Então, sua família é uma das, então, sim, minha família foi... a minha família, os meus ancestrais, eles chegaram em Lizarda. Naquela época, tudo era terra devoluta. E eles vieram de Santa Filomena, do Piauí, né, essa família nossa. Explica primeiro o que é terra devoluta. Terra devoluta é quando você não tem a titularidade dela. Então, naquela época, em Goiás... Todas as terras naquela região, elas não tinham dono, eram terras só de... Você chegava, você lá, se apossava de um pedaço de terra e você produzir. passava a ter o direito de posse. A partir de 5 anos você tinha direito sobre aquela terra. Tá? Então era chamado, porque não tinha, nessa época era muito difícil a questão da titularização da terra. Né? Então essa terra devoluta, né, nessa época, os meus ancestrais, eles chegaram na região de Lizarda, muita água. Lá tinha 3 córregos bons e muita água, um lugar plano. E eles começaram, vamos ficar aqui. E aí fizeram ali uma fazenda, uma fazendinha. E dessa fazenda começou a chegar pessoas do Maranhão, ali do sul do Maranhão, para morar. Tá? E outras famílias foram chegando para morar. Muito bem. Aí... Rio Sono passa lá perto de... Não, Rio Sono não. Rio Sono, quando Lizarda se emancipou, o Rio Sono era município de Lizarda. Lizarda emancipou com mais de 14 mil quilômetros quadrados. Então, Rio Sono, tanto é que hoje tem 7,7, né? Lizarda tem 7 e pouco, Rio Sono também. Quando foi dividido, emancipou o Rio Sono. Mas Rio Sono, ela nem existia nessa época. Depois começou também o mesmo procedimento. Rio Sono já fica próximo de Tocantinha, mas é na beira do Rio Sono. É uma cidade pequenininha também, mas hoje ela já é maior um pouco do que Lizarda, em termos de votação, em termos de população. Mas Lizarda, ela começou com os imigrantes do Piauí. E aí, a partir dali, começaram a chegar as pessoas. Aí chegou um comerciante lá de Alto Parnaíba e colocou uma loja chamada Boa Sorte. E passou a ser chamada a região, ali a Currutelazinha, aquela vila, que foi chegando pessoas de Boa Sorte. Lizarda era chamada de Boa Sorte. E essas pessoas que chegaram, com a morte da véia Lizarda, que a Lizarda foi a minha bisavó, foi ela que transformou Lizarda em distrito. Porque você sabe que a cidade ela só passa a emancipar a partir do momento que ela se pega a titularidade de distrito. Tem que ser distrito primeiro. Depois... É vila, distrito, depois cidade. E foi o que aconteceu com Lizarda. Então, a minha bisavó, ela faleceu. A Lizarda, ela se tornou distrito de Pedro Afonso e ela faleceu. E enterraram ela lá, mais ou menos próximo hoje é o centro da cidade, né? Mas próximo lá das casas, e resolveram então fazer uma capela, que tem até hoje, né? Já foi até tombada lá, a capelazinha em cima do túmulo dela, a capela de Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser a padroeira da cidade e é até hoje. Tá? Então, é uma história muito interessante. Então, começou a cidade a crescer, a vila a crescer, de tal ponto que em 1953... foi levado para o prefeito Pedro Afonso a ideia de emancipação. E naquela época não tinha muito critério para emancipar. Hoje é muito mais difícil, né? Então, naquela época existia aquele procedimento de povoamento, né? Na época do sistema militar, no regime militar, né? Eles falavam integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar, né? Porque era muito pouco povoada essa região todinha, né? Então, eles emanciparam Lizarda, e Lizarda criou o distrito de Rio Sono. Olha tá? só.
E depois aí começou a luta de política. Isso em 53 foi? Isso em 1953. A emancipação a emancipação, eu não tinha nascido ainda. E de povoado, quanto tempo ficou de povoado, distrito, até a emancipação? Pra você ter uma ideia, o meu pai faleceu com 84 anos, ele nasceu em Lizarda. Ele é de 1927, o meu pai. Então já existia o povoadozinho. E ele foi aumentando, uma casinha aqui, outra ali e tal, até chegar a distrito. Tá? Então, depois que ela emancipou, aí começou a luta política, né? E a impressão que se tem, quando se fala assim, o pessoal fala, a família do professor João Paulo foi sempre político lá dentro. Nem foi assim, porque, na verdade, a família Bezerra, inclusive da família do senhor Arnaud, que era um senhor chamado Domerville Bezerra, ele assumiu o comando da política de Lizarda. E como ele era um homem de patrimônio, de muitas posses, ou ele ganhava, ou alguém que ele colocava, que ele indicava, ganhava. E isso olha, foi em 53, só em 1964 que o meu pai, ele era um pecuarista, ele levava gado para Carolina, né, para vender. Tinha uma charqueada, eu não sei se o pessoal sabe hoje o que é charqueada. Vamos explicar o que, né? Que é a charqueada. Existia em Carolina e Pedro Afonso uma charqueada, a carne de charque. Não existia frigoríficos, né? Não existia frigoríficos, então se fazia, matava o gado, secava a carne e os aviões baixavam e levavam aquelas mantas de carne seca para São Paulo e para o sul, lá para a região, no sudeste, né? Então, Carolina era um desses centros, era uma cidade bem movimentada, Pedro Afonso também, então os aviões vinham comprar, os caras levavam o gado, e meu pai levava o gado ainda tocado. Ele levava o gado a cavalo. Saía lá da região Lizarda. E ele comprava, você vê que naquela época a palavra valia muito. O papai chegava na região, comprava o gado e colocava lá, e era no olho, não tinha, bom, 200 arroba esse boi, 250 arroba, não sei o quê e tal, colocava ali. Não pesava não. Não, porque não tinha como, né? E aí comprava e os caras confiavam. E ele só dava o papelzinho para o cara, 250 arroba, preço tal, e levava o boi, o boiarado, o boi. Então, ele juntava em média, o papai já chegou a levar 3.000 bois para Carolina tocado. O que acontecia? O meu pai sempre foi pecuarista, ele sabia toda a trajetória até Pedro Afonso. E ele conhecia todas as fazendas que tinha até Pedro Afonso. Então ele mandava alguém, tipo um capataz, um cara que ia contratar os locais aonde o gado ia pernoitar. Porque o gado pernoitava, era dias, muitos dias. Até chegar em Carolina. E tinha muito gado que cansava na estrada. E aí ele ia deixando e deixava sob o cuidado daquele fazendeiro, olha, estava ferrado, uma marca de... E deixava e depois buscava ou vendia para o próprio fazendeiro. Mas ele ia levando esse gado, atravessava os rios a nado, tá? Porque não tinha embarcações, não tinha nada. Então chegava em Carolina, o papai mandava todo mundo de volta, né, pagava o pessoal, porque ia muitos peões para ajudar a levar o gado, ele pagava o pessoal e tinha um cara que era o cara que sempre morou com meu pai, já é falecido, ele trazia os animais de volta, né, os animais e tal, e pagava o pessoal e todo mundo voltava de animal também, né, e papai ficava lá guardando o apuro que eles falavam. Esse apuro tinha que esperar, porque à medida que o gado chegava, eles esperavam para apurar. O gado perdia muito peso com isso. Então, porque matava o gado, pesava e depois é que pagava. Aí papai tinha um senhor em Posto Nacional chamado Luiz Piloto. Eu acho que muita gente conhece o Luiz Piloto. O Luiz Piloto era muito amigo do meu pai. Papai pegava, ligava lá para Porto Nacional, para o Luiz Piloto e buscá-lo. Aí ele ia de avião, num teco-teco, e papai de lá para Lizarda, de Carolina direto para Lizarda, é pertinho. Porque no Maranhão ali, você corta direto para Lizarda, uma hora de viagem, menos disso. Então, ele chegava lá com sacos de dinheiro naquela época. Olha só. Tá? Então ele tinha agência bancária. Não. Ele chegava com um saco de dinheiro e mandava avisar para o pessoal que ele tinha comprado o gado que viesse receber. Então os caras vinham, ele estava já com um papelzinho de cada um, né? Ele tinha um caderno, um livro, que cada um ali era anotado tudo direitinho, e ele
pegava e ia distribuindo para, aliás, pagando o pessoal já para comprar novamente. Aí pagava todo mundo e o pessoal, o seu Antônio já tem mais gado para vender, tudo mais e tal. Então era esse movimento. Então meu pai teve uma referência muito grande com relação até a formação da gente, porque a gente sempre foi um cara muito trabalhador e tal. Então Lizarda, ela cresceu. Fala o nome do seu pai, professor. Antônio Luiz Lustosa, é o nome do meu pai. E a sua mãe? A minha mãe, Maria Barreira Lustosa. Olha só. Então, assim, o papai, quando ele foi prefeito a primeira vez, em 1965, que ele assumiu, lá não tinha nada, Lizarda. Todas as primeiras coisas que foram levadas, o primeiro correio, a primeira torre de televisão, a primeira televisão na praça. Então, tudo que foi primeiro, né, lá, um postinho dos aposentados, a criação da aposentadoria em Lizarda. Então foi papai, tá? Ele foi aquele cara que ele foi prefeito por duas vezes, uma como Lizarda e outra, aliás, como Goiás, e a outra como Tocantins, né? Quando dividiu o Rio Sono. Então o meu pai, ele tem uma referência muito grande porque ele nasceu em Lizarda, ele se criou em Lizarda, criou os filhos em Lizarda, se casou, criou os filhos e hoje é enterrado em Lizarda. Ele nunca mudou da cidade. E foi o único desses que foram administradores de lá que é considerado assim o pioneiro mesmo, aquele cara que nasceu, se criou, se tornou um político e depois depois de velho, se tornou uma referência. Todo mundo tem uma referência muito grande, principalmente os mais velhos.